Olá, amigos do Ao Ponto, tudo bem? Há exatos 60 anos, 25 de agosto de 1961, o 22º presidente da República do Brasil, Jânio Quadros, renunciava à presidência da República após 7 meses de governo. Jânio Quadros é uma das figuras mais caricatas da história brasileira. Não num sentido pejorativo, mas no sentido de alguém que entrou para a vida pública, para a carreira política, de forma meteórica. Professor de geografia na sua juventude, depois de direito. Em 47, tornou-se vereador do município de São Paulo e, em pouco tempo, prefeito e governador do estado de São Paulo. Jânio Quadros é uma das mais expressivas figuras da Quarta República. Sempre se colocou na sua vida pública, na sua vida política, como um outsider, um apolítico ou apartidário. Esse foi uma tônica geral da sua trajetória. Sempre procurou o apelo do povo, sempre buscando construir uma narrativa de apelo ao combate à corrupção, tanto que a sua o grande símbolo, né, da sua vida pública foi a vassoura, uma vassourinha que se tornou um broche e que os seus correligionários usavam na lapela, né, era muito comum na época se utilizarem esses brochezinhos. E o candidato Vassourinha, né, como ele se autoproclamou, iria então, né, no seu linguajar político, varrer a bandalheira e a corrupção do Brasil. Jânio Quadros, que teve, portanto, êxito eleitoral, né, em 1960, numa campanha que empolgou as massas, sobretudo urbanas, se tornaria presidente com mais de 48% dos votos válidos. Numa eleição em que ele concorreu com o candidato, não é, do PSD, o general Henrique Teixeira Lott, e que, sem grandes dificuldades, né, bateu o candidato do presidente Juscelino, né, Juscelino Kubitschek, que havia sido o presidente anterior a Jânio Quadros. E por falar em JK deixou no colo de Jânio uma verdadeira bomba do ponto de vista da crise orçamentária. O plano de metas, né, que foi o grande carro-chefe da política de JK, e o mais importante, por que não, projeto de desenvolvimento econômico nacional, custou muito caro aos cofres públicos, né, estourando a dívida pública externa, né, a dívida tanto interna quanto externa. Né? A dívida externa brasileira, que girava em torno de aproximadamente 2 bilhões de dólares em 1956, né? Ao final do governo de Juscelino, estava na casa de 2,7 bilhões. Né? Um crescimento nem tão alto. O problema é que o pagamento, né, dos juros da dívida contraída, né, junto aos bancos credores do programa de desenvolvimento de JK, teria que ser, né, feito em 3 anos. Ou seja, a conta chegaria para o futuro presidente. E essa conta chegou às mãos de Jânio Quadros, que herdou uma situação, portanto, orçamentária muito difícil, muito complicada. Jânio se colocava como um político, né, ou como alguém fora do sistema que era obcecado pela questão não só da moralização da coisa pública, mas do enxugamento da máquina pública. Obcecado pela ideia da necessidade de se promover um pacote de reformas administrativas que otimizassem a questão do trato público, né? Buscou a todo instante, né, pôr em prática uma política de austeridade econômica. Né? Uma política que, obviamente, para os credores internacionais e para
os agentes do mercado, né, era essencial para recuperar o equilíbrio das contas públicas. O fato é que esse antídoto ele é muito amargo quando você tem uma situação de crescimento inflacionário. Né? Os velhos problemas que atingiram o governo de Getúlio, que atingiram o governo de JK, né, estavam novamente, né, atingindo, dessa vez, o governo de Jânio Quadros. Então, Jânio ele se colocava numa situação muito complicada, porque ele tinha que adotar uma política econômica de austeridade, né, e precisava, ao mesmo tempo, investir capital na retomada do crescimento econômico. E como fazer isso? Né? Se os mercados e se os grandes credores internacionais, que são os grandes avalizadores do governo, eles precisavam de uma garantia de que essa austeridade ela representaria o pagamento das dívidas. Essa era a grande questão e foi muito o dilema, né, nacional e, de maneira geral, dos países em desenvolvimento. Então, Jânio ele se encontrava numa situação muito complexa, muito delicada. Ele é eleito com a promessa de resgatar, não é, a moralidade, não é, de resgatar a autoestima, não é, o governo de Juscelino, que foi um governo muito brilhante em termos de construções, de grandes obras, né? Vamos lembrar aqui que a era JK ela foi uma era, né? Foi um período da história de crescimento do PIB, de grandes investimentos em setores estratégicos da economia, a indústria de base, a energia, né, transporte. Houve realmente um avanço muito significativo. Aliás, Juscelino ele construiu uma cidade, né, ele construiu a Nova Cap, a Brasília. Né, quem é o presidente que consegue construir em 2 anos uma cidade? Isso teve um custo, isso teve um valor muito alto. Né? O presidente Bossa Nova, que governa com grande entusiasmo o país, deixa, né, para o seu sucessor uma verdadeira bomba, né, um verdadeiro dinamite, né, do ponto de vista do orçamento da União. Né? Tanto é verdade que Juscelino não fez muito esforço, né? No sentido, por exemplo, de indicar um nome civil forte que pudesse dar prosseguimento, né, à política do PSD. Né? Jânio, ele vence as eleições sem grandes problemas de um candidato muito fraco, o general Lott, um grande legalista, um grande militar legalista, um cara que avalizou as crises militares que aconteceram no governo de Juscelino. Juscelino escapou de 2 quarteladas, a primeira logo no início, em Jacareacanga, no sul do Pará, e depois outra em Aragaça. Né? Lott, o general Lott, ele era um militar nacionalista, legalista, defensor do rito constitucional, né? E naquela época, né, aquela velha questão do trauma lá do Getúlio, né, dos grupos que se opunham, né, ao projeto do nacional desenvolvimentismo getulista. A gente falou um pouco disso no último vídeo, né, quando a gente citou aqui a crise de 54 até o suicídio de Vargas, né, a questão do clube militar, as divergências internas entre os militares, getulistas e antigetulistas. Lott, embora não se colocasse, Lott que foi ministro da guerra, né, de JK, embora não se colocasse nem à frente dos getulistas, nem à frente dos antigetulistas, ele se punha como um legalista, né, e ele vai garantir o governo de Juscelino, garante a posse, muito contestada, inclusive pela UDN, por militares antigetulistas ligados a Caso Lacerda, ligados àquela força, né, do golpismo denista, né, de 54, que volta à baila em 55, né, na tentativa de se evitar a posse de JK, que foi eleito, né, nas eleições presidenciais para o seu governo de 56, para o seu início de mandato de 56. Então, o candidato escolhido por Juscelino, né, o candidato do PSD, foi Lott. Mas Lott não era um político profissional, ele não tinha o traquejo, não tinha o trato político,
necessário para uma candidatura, para uma campanha nacional de presidência. E ele foi facilmente derrotado pelo Jânio Quadros, que tinha, não é, um forte componente político, que é o carisma. Né? O personalismo político de Jânio é uma coisa impressionante. A carreira política de Jânio Quadros foi meteórica. De vereador da cidade de São Paulo em 47, à presidência da República em 61. Então, o Jânio ele era um cometa. Né? Um cometa que, como todo cometa, passou rápido demais, inclusive, porque em 7 meses de presidência ele renuncia. Não é? O fato é que o caráter outsider de Jânio Quadros, que embora tenha organizado em torno de si um leque de partidos políticos, a grande maioria partidos pequenos, o partido de maior expressão foi a UDN, né, que viu pela primeira vez a oportunidade de chegar à presidência com Jânio. Jânio não era da UDN, ele inicialmente era de um partido pequenininho de São Paulo, o PDC, o Partido Democrata Cristão, foi inclusive à frente dessa legenda que ele se tornou vereador em 47. Então a UDN viu em Jânio as credenciais para tentar chegar à presidência. E eles apostaram em Jânio Quadros e daquela vez levaram vantagem sobre o candidato histórico do PSD, que foi General Lott. Né? Também concorreu às eleições de 1960, Adhemar de Barros, uma tradicional figura, né, política de São Paulo, aliás, rival histórico de Jânio. Né? O fenômeno político de Jânio Quadros ele era tão expressivo que ele derrotou Adhemar de Barros na campanha a governador do estado de São Paulo em 55. Né? Adhemar de Barros era campeão de votos. Né? Político que era sempre requisitado pelos grandes partidos nas composições partidárias, dada a sua penetração eleitoral. E Jânio consegue derrotar aquele grande cacique político do PSP, do Partido Social Progressista, um partido pequenininho de São Paulo, que era a cara de Adhemar de Barros. Na verdade, o PSP era, digamos assim, o partido de Adhemar. Né? Nessa época, os partidos políticos tinham muito dessa questão de o partido de fulano. Né? Eram partidos muito personalistas. O fato é que Jânio era essa figura extraordinária, campeã de votos. E o sucesso eleitoral de Jânio se deveu, muitas vezes, exatamente à narrativa janista de ser outsider, né? De ser um elemento político de fora dos quadros tradicionais. Né? Essa questão é muito interessante de perceber nessa trajetória meteórica de Jânio Quadros. Né? E ele vence as eleições em 1960, com quase 49% dos votos válidos, e inicia o seu governo mantendo exatamente a ideia de continuar, não é, como alguém de fora dos círculos, dos núcleos tradicionais de poder. Né? Vai montar um ministério onde a maioria dos ministérios e secretarias seriam ocupados pela UDN e partidos menores antigetulistas. Essa foi uma característica muito forte da composição política dos ministérios de Jânio Quadros em 1961. Não é? Mas as dificuldades econômicas para tocar o seu projeto de governo, a necessidade de pôr em prática uma política de austeridade econômica, dificultavam, engessavam Jânio Quadros. E é por isso que ele tenta desenvolver uma política externa de independência em relação à alça de mira dos Estados Unidos dentro da América Latina. E aí entra um componente muito importante para a gente entender o início de uma grave crise política interna, que vai separar Jânio daquele apoio da UDN. Por quê? Porque Jânio Quadros ele vai procurar usar, não é, de uma política, ele vai procurar desenvolver uma política externa que nem iria, né, no seu linguajar, nem iria buscar incondicionalmente o Ocidente americano, nem o comunismo. Então, a proposta era de uma independência internacional. O Jânio foi muito influenciado pelo Nasser, o presidente do Egito, né, que era um grande farol dos países subdesenvolvidos,
a chamada terceira via. Né? Então, naquela época, né, você tinha ali uma confrontação muito quente, né? Aliás, 61 foi o ano em que se começou a construir o Muro de Berlim. Né? 61 foi o ano em que Cuba, né, derrotou a tentativa de invasão das tropas americanas. 61 é um ano em que a Guerra Fria chegava no seu clímax, no seu auge, talvez. Foi um dos momentos mais delicados daquela confrontação geopolítica. Né? E Jânio Quadros, na tentativa de se colocar como alguém que nem ficava de um lado e do outro, acabou atiçando a UDN e forças políticas internas, sobretudo militares, que naquela época viram com desconfiança essa tentativa de Jânio de buscar construir com países que buscavam uma espécie de independência internacional, não é, um círculo ali comercial, nem atrelado aos americanos, nem aos comunistas. A questão é que Jânio Quadros, ele vai até Cuba. Ele vai até Cuba, no calor da Guerra Fria. Ele vai buscar parcerias comerciais. Ele se encontra com Fidel Castro, ele vai condecorar com a Ordem do Cruzeiro, que é uma grande comanda militar, o ministro Che Guevara de Cuba. Che, que era considerado pela CIA inimigo número 1 da Casa Branca. Não é? Ele vai se aproximar da China. Aliás, pessoal, o vice-presidente eleito não foi o vice-presidente candidato de Jânio Quadros, né? Porque até as eleições de 1960, o sistema eleitoral brasileiro ele permitia que se votasse numa chapa para presidente e numa outra para vice-presidente. E o candidato a vice-presidente que foi eleito foi João Goulart. Aquele Goulart, ministro do Trabalho de Vargas, ligado aos movimentos sindicais, aquele Goulart que os antigetulistas, que os militares antigetulistas, né, que a UDN, né, acusava Jango, né, o apelido de João Goulart, de impor ou de tentar implantar uma república sindicalista no Brasil. Foi João Goulart o eleito na chapa da vice-presidência, porque o candidato a vice de Jânio foi derrotado. João Goulart, que tinha sido também vice-presidente de Juscelino Kubitschek. A chapa Jânio Jango, vence em 61. Ela vence em 60. Né? E o próprio Jânio Quadros envia João Goulart para a China negociar acordos comerciais que já haviam sido iniciados pelo próprio Jânio Quadros, numa clara tentativa de se compor um leque de novas parcerias comerciais que pudesse ampliar os horizontes dos tratos comerciais brasileiros. Mas naquela época, no ápice do antigetulismo, e vamos lembrar aqui que toda proposta nacionalista de independência, ela era vista pela UDN e pelos militares udenistas, pelos militares antigetulistas, como algo perigoso e que cheirava ao comunismo. Então vejam que Jânio, que era anticomunista de carteirinha, pelo menos em algumas ocasiões ele deixou isso muito claro. Mas essa proposta de aproximação comercial de Jânio Quadros com os partidos comunistas, que tinha objetivo claramente comercial, ela vai cair como uma bomba dentro do seu governo. E a UDN, que até então apoiava Jânio, ela começa a fazer uma crítica contumaz e sistemática ao governo Quadros. O próprio Carlos Lacerda vai fazer uma série de discursos muito contundentes contra Jânio Quadros. A gota d'água, sem dúvida, foi quando Che Guevara vai até o Palácio do Planalto receber a Ordem do Cruzeiro. Aliás, os bastidores da entrega da Ordem do Cruzeiro a Guevara são tensos, porque muitos militares se negaram a participar da cerimônia. Muitos políticos não estiveram presentes. O Che, inclusive, percebeu o estado de animosidade, ele já sabia, ele era muito perspicaz, né, de que, de fato, aquilo ali
representava algo inusitado. Mas, claro, Che buscava uma integração latino-americana. E aquilo para ele representava a possibilidade de interagir ainda mais com um gigante continental que é o Brasil. Né? O fato é que todas essas manobras de Jânio Quadros, elas repercutiram muito negativamente. Né? Jânio, ele era um cara, né, excêntrico, né? Nas campanhas em que ele participava, ele procurava sempre se misturar ao povo, né? Muitos dos seus críticos o acusavam de pura demagogia, né? Sempre se apresentava com os cabelos ao vento, né? Roupas simples, né? O jeito de Jânio Quadros de ser atraía as massas. É interessante isso, né? Uma figura realmente inusitada, né? Muitos vão chamá-lo de populista, outros não, né? Porque o populismo, ele na década de 50, ele na década de 60, ele foi um fenômeno político muito ligado, muito aderente às esquerdas latino-americanas, né? Às propostas progressistas, né? O próprio Cárdenas no México, ou o Pablo Perón na Argentina, ou por que não Vargas, né? Que não era de esquerda, mas se alinhou a certos setores das esquerdas, até porque parte do seu apoio político vinha dos movimentos de esquerda na época em que, por exemplo, estourou a grande crise de 54, que culminou com o seu suicídio. Né? E aí Jânio se coloca como esse personagem interessante. Né? Eu sempre costumo dizer que o Jânio foi o primeiro outsider, né? O primeiro a sair daquele núcleo duro ali do poder, porque, convenhamos, quem dava as cartas era o PTB, né? E o PSD. Foi por isso que, inclusive, a UDN viu em Jânio a oportunidade de alçar um voo maior, que era, então, a presidência da República. A UDN, que não tinha um candidato com esse staff político eleitoral a ponto de fazer um presidente. Então, ela via em Jânio essa oportunidade. E ela teve, em Jânio, de fato, a chance de chegar como chegou ao poder. Agora, Jânio sempre foi muito categoricamente claro em relação a esses apoios, né? Porque ele sempre deixou muito claro que ele não queria uma associação, uma adesão sólida desses partidos, porque esse foi um traço peculiar da sua trajetória política, né? Ser apartidário. E o caráter outsider, né, da trajetória política de Jânio é, sem dúvidas, um elemento interessante de compreendermos a política nacional. Né? E tantos outros vão repetir o janismo em termos de se colocar como contra o sistema, né? Contra os partidos. Embora, obviamente, todos são oriundos dos partidos, né? Embora, evidentemente, todos saiam do sistema político. Porque ninguém chega ao poder sem estar afiliado a um partido. Ninguém chega à posição de um presidente da República sem sair de dentro do poder, sem sair de dentro da política. Mas essa questão de se colocar como outsider, como de fora do sistema, ela é muito cara para muita gente. Porque o senso comum sempre viu com muita desconfiança os partidos políticos. Denúncias de corrupção, que foram muitas contra Juscelino Kubitschek, em mau uso de verbas públicas nas grandes construções públicas, né? Então, isso tudo sempre foi muito caro ao debate do senso comum. A população, de maneira geral, sempre se identificou muito com esses políticos. E esse caráter de Jânio Quadros fez dele um campeão de votos. Mas esse isolamento político dele custou muito caro. Ele que costumava, não é, endereçar bilhetinhos pelos corredores do Planalto. O Jânio ele era tão obcecado com essa questão da eficiência do serviço público, né? Inclusive quando ele foi governador de São Paulo e antes prefeito, ele enxugou a máquina pública, ele demitiu muitos funcionários públicos. Né? Inclusive isso credibilizou ele, né, como um gestor eficiente. Então ele tinha muito disso, né? Um outsider, um gestor público, né? Coisa que hoje a gente fala muito, né? Mas na época era uma novidade. Falar em gestores públicos eficientes. Jânio tinha muito disso. Ele se colocava muito assim dessa forma.
né? E aí ele costumava enviar bilhetinhos para os secretários, para os ministros. Foi, inclusive, um bilhetinho que ele levou às mãos do presidente da Câmara dos Deputados, renunciando à presidência da República. Agora imaginem a cena, um presidente entregando um bilhetinho, escrito a próprio punho, renunciando à presidência. O caráter janista anti-establishment, anti-instituição, ele é tão grande que até no seu último ato ele entrega um bilhete. Isso não é uma coisa de um presidente da República. É uma coisa informal. Ele não está numa birosca. Ele não está numa bodega entregando um bilhete a alguém. Ele está na posição de um presidente. Aliás, essa excentricidade não ficou por aí não, né? Porque ele ficou muito famoso, né, por ser um presidente de costumes moralistas, né? Por exemplo, Jânio Quadros, ele proibiu o uso de biquínis nos concursos de Miss. Né? Ele proibiu o uso de maiôs, biquínis nas praias. Proibiu lança-perfume, rinhas de galo, jogos de azar. Né? Aliás, essa pauta dos moralismos de costumes é muito forte, né, no Brasil. Porque o Dutra, ele fechou cassinos. O Rio de Janeiro era uma cidade que tinha cassinos belíssimos, cassinos luxuosos, a lá Las Vegas, né, que geravam emprego, inclusive, de muita gente. E Dutra proibiu, fechou cassinos. Né? Jânio também tinha um pouco disso, tinha muito disso, na verdade, e saiu fechando jogos de azar, casas de rinhas de galo, né? Uma figura interessantíssima. E ele renuncia, alegando que terríveis forças uniram-se contra ele. Na verdade, nunca se soube que terríveis forças foram essas. Ele nunca deixou claro. Né? Ele volta, inclusive, à cena política depois da ditadura. Ele se torna prefeito de São Paulo em 82. Não é? Ele vence o Fernando Henrique Cardoso, né? Uma virada espetacular eleitoral. Né? E ele morre sem dizer, né, que forças terríveis eram essas. Muitos historiadores, eles acreditam que Jânio pensava que a população iria às ruas em seu favor. Muitos historiadores, muitos cientistas, pesquisadores creem que Jânio Quadros, ao renunciar com 7 meses, ele pretendia, na verdade, usar o povo como massa de manobra, como instrumento político, ou até mesmo as próprias instituições, os partidos políticos, queriam solicitar o seu retorno. E ele iria alegar que só voltaria com plenos poderes para colocar em prática as suas reformas estruturais, que eram muito caras, e muito caras à opinião política e pública, sobretudo. Isso não aconteceu. Não aconteceu primeiro porque Brasília não tem povo, pelo menos a Brasília, capital de 61, não tem povo. Hoje Brasília é uma grande cidade, né? Tem sim população, mas na época não tinha. Era diferente do Rio de Janeiro, onde as questões políticas eram termômetros, as questões sociais eram termômetros das questões políticas. Né? Ele imaginava que os militares iriam, né, apoiá-lo num retorno. E por que isso? Porque o vice era João Goulart. Jânio poderia ser excêntrico, mas louco ele não era. E ele sabia exatamente da resistência dos militares a João Goulart. Candidato das esquerdas, candidato progressista, nem vou colocar como das esquerdas, mas candidato progressista, ligado aos sindicatos, com todo aquele seu histórico polêmico. Né? Então ele imaginava que a sua carta de renúncia não seria aceita. E os militares e os partidos, como a UDN, que o criticava pela sua posição de independência em relação à política externa, voltariam atrás para apoiá-lo. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu porque ele não tinha musculatura política. Vamos lembrar aqui que ele é um outsider, pelo menos ele se colocava como um ar partidário. Ele não tinha um partido político para chamar de seu. Ele não tinha base política sólida para apoiá-lo. Ele estava
sistematicamente batendo de frente com o Congresso Nacional. Não foram poucas as críticas dele aos partidos tradicionais. E ele não tinha apoio popular. Né? Então, aquele apoio que foi dado a ele nas urnas no final de 60, dando a ele 49% dos votos válidos, rapidamente se diluiu. 7 dias após a sua renúncia, então, finalmente, o vice-presidente João Goulart desembarca em Brasília. Aliás, pessoal, a renúncia do Jânio, ela vai abrir uma baita crise política. Sucessivas crises políticas vão acontecer no Brasil. Isso, obviamente, é um assunto para uma próxima oportunidade, mas eu vou antecipar aqui que a renúncia de Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, foi como abrir a caixa de Pandora da política brasileira. Porque uma sucessão de crises políticas iriam se abater sobre Brasília e sobre todo o país. João Goulart, o Jango, vai tomar posse, sob condição muito dura, que é a do parlamentarismo presidencialista. Uma solução que, na época, foi encontrada para garantir a posse, porque muitos militares não aceitavam João Goulart. Os 3 ministros das 3 forças militares não aceitavam João Goulart. Então foi feito um enorme esforço político de legalidade constitucional para garantir a posse de Jango. Existiam ameaças de bombardeio do avião presidencial de João Goulart quando adentrasse o espaço aéreo nacional. Lembrem que ele estava na China, em viagem de negócios, quando Jânio renunciou. A volta dele foi condicionada a um grande acordo, o parlamentarismo. Essa renúncia abre precedente para uma nova crise política, que culminaria com o golpe de 64. Né? Mas isso é um assunto para uma próxima prosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Dá o like, compartilha. Vamos fazer esse canal crescer. E esse é o nosso objetivo, meu povo. Um grande abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu?